Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus para você. Deus abençoe a sua vida, obrigada por estar conosco. Vamos aguardar só um pouquinho para o pessoal do Instagram também, estar conosco nesse momento de culto, nesse momento de live. Obrigada desde já pela sua presença, obrigada desde já por participar conosco todas as quintas e todos os domingos, Desde já eu já peço a vocês que quem ainda não se inscreveu, no nosso canal do YouTube, vai lá, Igreja Presbiteriana Aurora, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho, que é pra gente também chegar aí a uma quantidade grande, de pessoas e poder estar também transmitindo direto através do YouTube, tá? Contamos com a colaboração de vocês e a participação, tá bom? E que essa noite, aí na sua casa, a presença de Deus invada o seu lar, invada a sua vida, o seu coração, que você possa realmente sentir a presença dele como nunca você sentiu antes, Esse é um dia de culto, esse é um dia que o Senhor escolheu para nós, Vamos adorá-lo, vamos louvar o nome dele, vamos pedir que ele reine sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Deus abençoe, vamos louvar o Senhor.
nós nessa noite. Deus é maravilhoso, meu querido. Vamos louvar mais um hino. Clamar para que a presença dele encha as nossas vidas, encha o nosso coração. Aleluia. Tu és a nossa luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Só tu és. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu
Deus abençoe a sua vida. Eu quero chamar aqui a missionária para trazer a palavra do Senhor. Boa noite a todos, a graça e a paz. Nós louvamos ao Senhor por essa noite, né? A oportunidade de estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. Eu sei que não é o ideal, a gente gosta mesmo, não sei se só eu, acredito que não, de estarmos reunidos, a gente gosta do calor humano, de estar com os nossos irmãos, mas por enquanto, né, enquanto ainda não nos é permitido, pelo menos a gente vai amenizando um pouco a dificuldade de nos congregarmos. E queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa noite. Cada um que já está conosco aí na live, né, seja no Face ou no Insta, a gente não está mais anotando os nomes, porque já que depois a gente coloca no YouTube, aí fica complicado, que vai ficar lá por muito tempo, né? Então está citando o nome de pessoas, mas sejam todos bem-vindos, tá bom? E também a igreja e a Igreja Presbiteriana de Aurora, os irmãos que não estão, aproveite que quem está conosco já vai mandando o convite, né? Lembrando para que eles estejam participando. Tenho cobrado isso, que não pode ser, eu sei que alguns assistem depois, né? Até diz, não, mas eu estava ocupado e depois eu assisto, mas não é o ideal é que esteja ao vivo. Até porque é o nosso dia de cultuarmos ao Senhor, quando voltarmos a nos congregarmos no templo mesmo, então é o dia mesmo, quinta e domingo. E nós não queremos perder esse costume, tá bom, amados? Então eu tenho sempre cobrado, tanto nas lives como pessoalmente, quando eu encontro alguém, eu digo, senti falta de você. Você não estava conosco ao vivo, né? E aí aproveite, você que está ao vivo e que tem a oportunidade, chame aí seu irmão. Você lembra, olhando aí no Face ou no Insta, diz, fulano não está aqui, manda aí o convite para ele, tá bom? Abre aí sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses,
Nós vamos dar continuidade ao estudo, né? Eu creio que hoje a gente vai concluir pelo menos essa primeira parte, até o versículo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? Vou tentar fazer um breve resumo de onde nós paramos, né? Foi na quinta, porque domingo a gente não tratou desse texto. Então, na quinta-feira, a gente estava aqui em 1 Tessalonicenses e eu vou tentar fazer um resumo para que aqueles que não pegaram acompanhem. Então, versículo 1 ao 8. Diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. E cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Pai, nós queremos essa noite colocar as nossas vidas diante de Ti. Mais uma vez essa palavra que vai ser compartilhada, tudo aquilo que vamos falar aqui. Primeiro, Senhor, como diz ali em Hebreus, que a Tua palavra é uma espada de dois gumes, que ela comece cortando a nossa vida, endireitando os nossos caminhos. Nós queremos, assim como Paulo, ter a honra, o privilégio de dizer àqueles a quem nós orientamos, que eles aprenderam a viver de acordo com aquilo que tem visto em nós. Por isso, nos ajude. Obrigada por essa oportunidade. Tome aqueles que se encontram em casa, nos seus lares, abençoe a vida de cada um. É o que nós te pedimos essa noite. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem é o padrão de Deus versus os padrões do mundo, né? E aí, nós sempre vamos nos deparar com essa escolha. A quem nós vamos seguir? Geralmente, quase sempre, os padrões mundanos, né? Eu digo assim, quase sempre, porque tem algumas coisas que ainda... Mas geralmente ele vai direto de encontro aos padrões bíblicos. Não tem como conciliar. E aí, a gente muitas vezes entra nesse conflito. Nós estamos no mundo. Como eu posso estar no mundo, inserida em uma cultura, sem que essa cultura me direcione, né? Então, assim, esse é o nosso desafio. E aqui nesse texto, a gente aprendeu na quinta passada, que ele vai falar sobre um assunto, aqui o apóstolo Paulo, sobre um assunto muito interessante, um assunto bem solene, que chama muita atenção, que é com relação à santidade do corpo, certo? Paulo começa a falar. E nós já tiramos algumas lições que a gente tratou na quinta, eu vou só citar os pontos. Quem não assistiu, você tem a oportunidade, seja no Face, no Insta, ou agora no YouTube, porque também essa mensagem já está no YouTube, é de quinta. Então vai lá e pega na íntegra, tá bom? Hoje é só para a gente pegar o fio da meada para dar a continuidade que nós vamos falar hoje. Então o que a gente aprendeu na quinta, Paulo tratando sobre esse tema, primeira coisa que Paulo vai tratar com muita seriedade, né? Quando ele usa aí na parte, o versículo 1 do capítulo 4, quando ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês. Então essa palavra pedir, rogar, implorar, Paulo usa muito em alguns contextos, né? E quando ele faz isso é porque é algo muito importante que ele ia falar. Então Paulo vai tratar dessa questão de santidade do corpo, do padrão de Deus para nós como cristãos, e ele chama a atenção de forma muito especial. Mas outra coisa também que a gente viu é que Paulo vai dizer que aquilo que os irmãos tinham visto nele, em Paulo, é que deveriam seguir. É a parte B do versículo 1, quando ele diz: assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então Paulo aqui, ele não vai só dizer que os irmãos tinham que ser santos.
Paulo diz assim: olhe para o nosso padrão de santidade e nos imitem. Inclusive, em alguns momentos, Paulo tem a coragem, né? Acho assim, muita coragem, ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, Paulo chama a responsabilidade para si, e aqui que também ele está fazendo isso, né? Assim como vocês aprenderam de nós, da gente, da forma como nós vivíamos, também vivam dessa maneira. E aí, ainda no versículo 1, parte C, Paulo reconhece que os irmãos já tinham aprendido muita coisa e ele diz assim: e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. O que é que Paulo está dizendo? Sei que vocês já aprenderam, sei que vocês já começaram a viver assim, mas não se acomodem. A vida cristã, ela sempre tem esse desafio, de cada vez mais nós continuarmos aprendendo. E é isso que Paulo diz aqui aos irmãos. A segunda coisa que nós tiramos já desse texto, por que Paulo vai falar sobre santificação? Por que era tão importante Paulo falar sobre esse tema para aqueles irmãos ali de Tessalônica, né? Aquela igreja, os Tessalonicenses. Por que era importante? A gente viu no contexto histórico que era uma igreja que estava inserida numa cultura muito depravada, onde o homossexualismo, a depravação era total. Alguns filósofos, teólogos, escritores da época diziam que inocência lá nem existia. Dizia, inocência aqui não é rara, inocência aqui é inexistente. Ou seja, eles viviam uma cultura assim tão permissiva e tão pecaminosa que era totalmente depravada. Então, dentro dessa cultura, Paulo precisa falar muito sério sobre santidade. E aí a gente também levantou uma questão, né? Será que hoje a nossa cultura é diferente? Será que nós não temos vivido uma cultura assim, onde o homossexualismo é supernatural, normal, onde o que é certo é que está errado, né? E o errado é que é certo? Então a gente vive inserido nessa cultura, queridos, que totalmente depravada. E mais do que nunca, líderes cristãos, nós aqui no Senhor Confia um Rebanho, nós temos a obrigação de falarmos sobre santidade. Um tema que não chama muita atenção, né? Um tema não muito cativante, nem todo mundo quer ouvir sobre esse tema, mas muito necessário por conta da cultura em que nós vivemos. Então, Paulo vai falar sobre santificação e era muito importante por causa do contexto em que aquela igreja estava inserida, ok? E aí a gente vai continuar hoje nesse ponto. Por que esse assunto santificação era tão importante? E aí, a primeira coisa que a gente vai aprender, por causa que a igreja vivia naquela cultura pecaminosa, e eles precisavam ter uma mente renovada. Por isso que Paulo precisava ali encharcar a mente daqueles irmãos com a palavra de Deus tratando sobre santidade. E ele vai ser muito claro aqui. Paulo não usa assim de teoria, Paulo não fica rodeando, Paulo vai direto ao assunto. Eu amo a palavra de Deus, né? Porque o Senhor, ele não fica negociando, a palavra não é aquela coisa, não fica dúvida. O que Paulo está querendo falar? E aí Paulo vai falar exatamente, esmiuçar. Irmão, santidade em quê? Paulo vai dizer santidade no corpo, santidade a respeito da vida sexual, certo? Então, naquela época, a gente pode até dizer, não, os tempos mudaram, né? A gente vive uma nova moralidade. Hoje é bem diferente. Não é verdade. Nós só damos continuidade àquilo que já existia, né? Onde tudo era permitido. E você vai concordar comigo, né? Nós vivemos numa sociedade onde os padrões morais, os valores morais, eles têm sido detonados. É bem interessante, queridos, é uma sociedade que é idólatra do corpo. É uma cultura sexólatra. Vocês sabem o que é isso, né? Ou seja, idolatra o sexo. A gente vive numa cultura onde, para a maioria, tipo assim, viver sem sexo, como consegue, né? O que é isso? É uma idolatria ao sexo. É como se o sexo na vida da pessoa fosse algo que um Deus. Nós vivemos nessa cultura sexólatra, uma cultura também pansexual. E o que é isso, né? É aquele indivíduo que aprecia
e ele é atraído por qualquer tipo de pessoa, por qualquer gênero, homem, mulher, né? Seja de qual for o sexo, tipo assim, não tem aquilo de homem com mulher, o padrão que Deus estabeleceu, né? E vice-versa, não. Nós vivemos numa cultura onde tudo é permissível hoje. Não tem nada disso. E isso, os estudiosos chamam de uma cultura pansexual, né? Onde não obedece aos princípios bíblicos estabelecidos. Então, esse é o século do prazer e é o reino do hedonismo. O que é o hedonismo? É aquela cultura em que, se o ser humano está bem e sente prazer, isso é o que é certo. Porque ele não é baseado por princípios, por valores, mas ele é baseado por sentimentos e por bem-estar. A gente, infelizmente, vive nessa cultura. O sexo santo, puro, bom, que foi feito, né, por Deus, ele está sendo banalizado, comercializado e muitas vezes até ridicularizado. Isso não existe. Tipo, sexo só no casamento, isso dá quase uma notícia no Fantástico, né? Assim, se a pessoa consegue se manter pura, se a pessoa tem os padrões, os valores estabelecidos pela Bíblia, isso é um absurdo. Por quê? Por conta da cultura que nós vivemos. E aí, meus amados, vem a grande pergunta: quais são os nossos padrões, os nossos valores? É o que a sociedade impõe ou é o que a Bíblia orienta e determina? Nós precisamos escolher e saber como vamos viver. Então, Paulo vai falar aqui, e ele fala com muita seriedade, né? Por que ele precisa falar? Por causa dessa igreja que estava inserida nessa cultura tão depravada. E não é diferente da gente hoje. Essa sociedade onde o adultério é estimado, o homossexualismo é aplaudido, está até virando moda, né? É chique, é bonito. Tem a história aí de saia do armário, de assuma quem você é. Virando moda o homossexualismo. Essa é uma cultura totalmente distorcida daquilo que Deus, né, determinou. Então, a ordenança de Deus para nós, amados, se você se diz crente, se você realmente frequenta uma igreja, se você tem o desejo de ser fiel ao Senhor, seus padrões, seus valores precisam ser mudados. Precisam ser estabelecidos pela Bíblia e não pelo mundo, certo? Os pontos aqui destacados por Paulo, e ele vai falar disso: vida de pureza, santidade, que a gente deve viver, né? Aí, por quê? Que essa santidade é o padrão estabelecido por Deus. E a gente vê na própria Bíblia, ela diz: porque a santificação, essa é a vontade de Deus. Isso agrada a Deus porque ele já estabeleceu desde o início, né? E aí vem a grande pergunta que não quer calar: tá bom, já entendi que eu tenho que ser santo, já entendi que é a forma de agradar a Deus, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vivo esse padrão que a Bíblia estabelece? Como é que eu faço para mudar os meus valores? E a gente vai tentar, assim, dar uma pincelada baseado nesse texto, quais as características de um cristão que vive em santidade. E aí, eu não vou lhe responder, você que vai fazer esse checklist da sua vida, né? Eu vivo assim, esse é meu padrão, e aí você vai avaliar. Primeira coisa, um cristão que vive em santidade, ele se abstém da impureza sexual. Capítulo 4, versículo 3, a parte B. Olha aí. Paulo diz que se abstenham da imoralidade sexual. A palavra grega aqui para imoralidade, né? Algumas traduções vai usar outra palavra, mas palavra porneia, que quer dizer prostituição. Então significa um pecado sexual. São relações sexuais ilícitas, atividade ilícita, qualquer relação fora do casamento, homem e mulher, estabelecido por Deus, é imoralidade sexual, certo? Então, Paulo está dizendo que os irmãos deveriam se abster disso. Paulo tem em vista tanto o sexo antes do casamento quanto o sexo fora do casamento, que a fornicação quanto o adultério, deixa muito claro que isso é pecado, tá certo? Então,
Não fique aí tentando rodear, né? Tentando dizer que não entendeu, achando que... Não tente enganar, porque está muito claro aqui. Qualquer relação sexual fora do casamento é pecado, é imoralidade sexual. Isso não é padrão para os crentes. Não é padrão que Deus estabeleceu, amados. Como nós temos dificuldade, justamente por causa da cultura em que nós vivemos, como a gente tem dificuldade de viver isso aqui, né? Aquilo que o Senhor estabeleceu. Então, Paulo aqui está deixando muito claro que o padrão do sexo puro, permitido por Deus, é dentro de uma aliança de casamento. Teve um certo conferencista, pastor e teólogo também, e ele vai enfatizar, e achei bem interessante como ele fala, as instruções de Deus com relação ao sexo não tem como objetivo privar as pessoas da alegria, mas sim protegê-las, de modo a que não percam a alegria. Então não é que Deus seja um estraga-prazer, muito pelo contrário, é que Ele quer que seja feito e você experimente a verdadeira alegria para o qual Ele criou a questão do ato sexual, tá certo? Aí Paulo dá a primeira característica: o cristão que vive em santidade, ele se abstém da imoralidade sexual. Outra característica, ele vive em santidade, é aquele que sabe controlar seu próprio corpo. Versículo 4 aí do capítulo 4. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo como em santificação e honra. Então, o cristão, ele é alguém que tem o controle sobre o corpo, né? Que sabe realmente, usa de tal forma que agrade ao Senhor. Então, a Bíblia diz, e principalmente em Coríntios, que o nosso corpo, ele vai tratar lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz que o nosso corpo ele é como um vaso de honra, ele é algo que foi estabelecido por Deus e a gente deve usar o nosso corpo de forma santa. Está em 2 Coríntios 4, 7, 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21, se você quiser depois ler, certo? Então o corpo do cristão foi criado por Deus e remido por Ele, é habitado por Deus, deve ser cheio do Espírito Santo e glorificar a Deus em todo momento. Se você é um cristão, deseja agradar a Deus, o seu corpo, o nosso corpo, ele deve ser esse corpo de honra, né? E eu vou citar aqui alguns versículos rapidinho, ainda tratando disso do nosso corpo. 1 Coríntios 6, 20, Paulo diz assim: porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo diz, vocês têm um corpo que foi comprado, que foi pago, um alto preço, então glorifique a Deus no corpo. Também, 1 Coríntios 6,13, ele diz, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Romanos 6,12, Paulo diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, assim, Paulo está dizendo, não vivam para obedecer à vontade de vocês, certo? As paixões de vocês, Romanos 6,12. Lá em Romanos 6,19 ele diz, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. E aí essa passagem de Romanos 6 é muito interessante. Nós não vamos poder agora, né, nos deter nela por conta do tempo, mas quem sabe em algum outro momento a gente vai esmiuçar. Romanos 6. Paulo vai falar qual o propósito do corpo. Que eu use cada membro, e esse membro aqui é interessante, que eu use o meu ouvido, que eu use a minha boca, que eu use os meus olhos. Cada membro meu deve ser usado para glorificar a Deus, certo? Então, o nosso corpo deve ser usado como instrumento de honra, que glorifique ao Senhor. E aí, Paulo não ia deixar de falar, versículo 6, o cristão que vive em santidade, ele sabe, possui o seu corpo em santificação, e Paulo vai dizer, ele vive em santidade que não vai ofender nem defraudar os irmãos. Olha o versículo 6 parte A. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. A palavra grega aqui para defraudar, ela significa despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. É ir além, ultrapassar os limites. Então, o que é defraudar? Todas as vezes, e isso pesa muito mais para nós mulheres, né? As irmãs aqui da presbiteriana sabem como nós tratamos disso, nos nossos encontros da SAF, né? Da Sociedade Auxiliadora Feminina, como a gente tratava disso, ou seja,
o nosso corpo, e quem é casado deve ser para o seu marido. Se você quer botar uma roupa para, né, alegrar o seu marido, bote, né? Mas isso é você e seu marido. Tem roupa que não convém para as mulheres, né, mulheres santas, como Paulo está tratando aqui de uma igreja que é uma igreja santa, sair na rua. Isso não quer dizer que a gente vai andar de burca, mas tem como, né, andar de tal forma que santifica ao Senhor. Então esse defraudar, e eu sempre tive muito medo, muito temor, porque o versículo no final ele vai dizer que Deus é vingador daqueles que defraudam. Ou seja, nós mulheres, quando nos vestimos de tal forma que desperte os nossos irmãos para levá-los a pecar, o Senhor vai se vingar da gente, né? Então essa palavra que ele está dizendo, defraudar, é isso, é ultrapassar os limites, é ir além daquilo que foi estabelecido por Deus. Lógico que na nossa cultura isso não existe, né? Na nossa cultura, até as pessoas que fazem roupa, eles vão ver o que no seu corpo que chama mais atenção, porque eles querem destacar aquilo que chama mais atenção. Não é assim? A gente vive numa cultura em que eles fazem de tudo para nos levar a pecar. E aí Paulo está dizendo que nessa matéria, na matéria de defraudar, ninguém ofenda o seu irmão, certo? Deixe que o mundo faça. O cinema, a televisão, as revistas, a moda já promove isso, mas nós mulheres cristãs, a gente deve ter muito cuidado, certo? Como nós nos portamos diante de Deus. Então, a melhor maneira de escapar da defraudação, e a gente tem uma experiência clara na Bíblia, é fugir, que foi no caso de José. José estava ali sofrendo por um processo desse, né, com a esposa de Potifar, e ele não quis enfrentar, ele fugiu, tá certo? Não dá para negociar quando a gente passa por esse processo. Então, isso que Paulo vai falar, que nessa matéria, ninguém ofenda, nem defraude seu irmão. E sabe por quê, queridos? Que isso é tão sério que ele vai tratar? Exatamente porque o Senhor, a parte B do versículo 6, contra todas estas coisas, ele é o vingador. Então, o Senhor vai se vingar. Essa verdade, ela precisa ser enfatizada, especialmente na promíscua sociedade contemporânea, onde a imoralidade tem sido não apenas aceita, mas também ela é estimulada. Fico impressionada, porque eu já ouvi alguns maridos, inclusive, fazendo questão de que as mulheres se vestissem decentemente, né? Por quê? Porque ele tinha prazer de sair na rua para que outros homens olhassem, parecia um troféu para ele. Quantas vezes eu já falei isso, né? Eu disse, irmãos, isso é pecado, né? Você está em pecado e também levando a sua esposa a pecar e outros a pecar. Isso é coisa, aí são padrões mundanos. Os padrões de Deus é diferente. Os padrões de Deus a gente sempre se preocupa. Nos padrões de Deus a gente não tem aquela de o irmão que se vire, né? Se ele está em pecado, ele que se vire. Não, nos padrões de Deus, o que eu puder fazer para ajudar, para que meu irmão não peque, eu vou fazer. Certo? Esse é o padrão de Deus. Mas o padrão do mundo é o que eu puder fazer para chamar a atenção, para me sentir bem, eu vou fazer. Então, por isso que o tema dessa mensagem, nós sempre vamos estar nessa encruzilhada. Que padrão nós vamos seguir? Quais os valores que nós vamos seguir? Certo? Os que vivem aí em busca de prazeres sexuais, defraudando os outros e desonrando seus corpos, eles vão se deparar no dia do juízo diante do Deus irado e vingador. Deus vinga o homem, né? Não pense que não, o Senhor vai se vingar daqueles que vivem de forma que não agradam a Ele, certo? E aí, só para lembrar, tem muitos versículos que vai tratar disso, de como o Senhor vai julgar os impuros e como essa questão da impureza é séria, né? Salmo 32, aqui a gente vendo como quando alguém cai no pecado e não confessa, como ele fica, já sofre o juízo ainda nessa vida. No caso de Davi, quando caiu com Batseba, Salmo 32, ele diz, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, a ponto dos meus ossos secarem, os meus gemidos me atormentavam durante noite e dia. Davi se sentia oprimido por aquele pecado. E assim, muitas vezes, queridos, quando nós vivemos de acordo com a depravação do mundo,
nós não estamos bem, porque não foi isso que o Senhor estabeleceu. Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zombe. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 1 Coríntios 6, 9 e 10, não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, né? Ou seja, homossexuais, herdarão o reino de Deus. Nenhum desses irão para o céu. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos impuros, ou seja, né, que nós temos tratado aqui desde o início, a parte que eles cabem é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, amados, quando Paulo começa essa mensagem, implorando, chamando a atenção dos irmãos, falando de forma tão solene, é porque é um assunto muito importante. E Paulo sabia que isso tem consequências eternas, a gente viver de forma impura, de forma que não agrada a Deus. Nós devemos voltar ao propósito original de Deus. Qual o propósito original de Deus? Olha o versículo 7, aí no texto que nós estamos lendo. 1 aos Tessalonicenses 4, 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, sim para a santificação. O propósito original de Deus para o homem é a santificação. Não podemos inverter os propósitos de Deus na nossa vida. Nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Olha aí, Efésios 1:4. Nós fomos eleitos, fomos escolhidos, mas tem um propósito. O propósito de Deus, isso Ele fez antes da fundação do mundo, quando Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, certo? Esse é o propósito original de Deus. Aquele que anda na prática do pecado nunca viu a Deus nem é nascido de Deus. Aquele que vive em pecado ainda está nas trevas. Você pode, meu amado, 20 anos numa igreja. Você pode até dirigir igreja, congregação. Você pode até, como alguns chamam, ser apóstolo, ter fundado várias igrejas. Se você vive em pecado, de uma vida impura, a Bíblia é muito clara. Viu? Você está em maus lençóis, como a gente costuma dizer. Certo? Então, pois quem rejeita a santificação está rejeitando o próprio Deus. Versículo 8. Aí, para a gente encerrar o nosso texto. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Certo? Então, quem pratica a impureza está expulsando Deus da sua vida. Está vivendo por conta própria. Mesmo que você frequente uma igreja. Mesmo que você tenha anos de igreja. Isso não é padrão de Deus. Não é padrão bíblico. Nós não estamos tratando aqui apenas de uma rejeição de um código de ética, de preceitos da igreja, porque isso são critérios da igreja presbiteriana, isso não. Nós estamos falando de regulamentos bíblicos, morais, está dentro da Bíblia, o que Deus estabeleceu. Então, a vontade de Deus é a vossa santificação, certo? Quem é prisioneiro da impureza, da pornografia, do sexo ilícito, ele está lutando diretamente contra o próprio Deus. O verdadeiro autor das instruções que expressam o seu propósito de santidade para o seu povo, que é Deus. Quem vive nessa prática está totalmente longe de Deus, certo? Então, a gente pode pensar assim, a situação daqueles que praticam esses pecados não é: como é que eu vou ficar agora diante dos meus irmãos, da minha família, da minha igreja? Tem gente que não confessa o pecado. Na verdade, quando ele se depara, foi descoberto, né, ele não se arrepende. Ele está preocupado com a reputação dele. E aí fica, e agora? O que o povo vai pensar de mim? Como é que a minha igreja vai reagir? Como é que a minha família vai reagir? Como eu vou me justificar diante dos meus amigos? Aqueles que andam na impureza estão desprezando a Deus. E antes de prestar conta com a família, com a igreja, com os amigos, com a sociedade, você vai prestar conta com Deus. Certo? É o Senhor, Ele é o vingador. E vai chegar um dia em que você vai ter que prestar conta, porque não viveu de acordo com o propósito.
para o qual você foi chamado. Deus não apenas nos chama para a santidade, mas Ele também nos dá poder para vivermos uma vida santa, certo? Então, que o Senhor, amados, cause temor no nosso coração. Entendermos que a santificação, o cuidado com o nosso corpo, o sexo dentro do casamento, foi o que Deus estabeleceu para nós vivermos. Que os nossos padrões sejam baseados na Bíblia e não na sociedade onde nós estamos inseridos. Mulheres, que as nossas roupas não sejam o padrão da moda a definir como nós vamos nos vestir, né? Porque algumas, assim, assiste que é para ver. Inclusive, só abrindo um parêntese, que eu achei o máximo. Teve uma vez que até no padrão da moda, a moça lá, que eu não lembro o nome dela, mas ela deu um rela numa que se dizia crente. Porque a mulher usava o vestido aqui no joelho, mas o decote via o umbigo. E a mulher mundana, certo? Ela olhou para essa moça e disse assim: essa sua roupa não está boa nem para ir para a igreja. Né? Ou seja, foi repreendida por uma pessoa do mundo. Então, assim, que os nossos padrões sejam os padrões bíblicos, né? Que a nossa vida seja estabelecida pelos princípios de Deus e não pela sociedade. E aí, queridos, eu ouvi uma frase, li uma frase hoje, achei bem interessante. Se nós estamos vivos em Cristo, nós vamos nadar contra a maré, remar contra a maré. Só os mortos se deixam levar pela maré, né? Porque a gente tem essa sensação, tipo, nadando contra a maré. Quem nunca teve essa impressão, né? Quando a gente quer levar Deus a sério, a impressão que nós temos... Deixa só o caminhão passar. Então, assim, quando nós queremos levar Deus a sério, a impressão que nós temos é que realmente está todo mundo vindo e a gente indo, né? Nadando contra a maré. Mas eu li essa frase e me chamou a atenção. Se nós estamos vivos, só os vivos nadam contra a maré. Os mortos é que se deixam levar pela maré. E aí, queridos, que nós estejamos vivos, muito vivos, para lutar contra toda essa enxurrada de imoralidade, de promiscuidade, que o mundo, que o diabo, os demônios, né, tem tentado lançar contra nós e a igreja de Jesus. Que a gente possa viver padrões que agradam ao Senhor, modelos que agradam ao Senhor. E assim vivemos com consciência tranquila, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando Ele voltar, nós estaremos preparados. Amém? Então, que o Senhor nos ajude a viver esse padrão de santidade que foi estabelecido por Ele. Ok? Se o Senhor assim permitir, se Ele não voltar antes ou nós não formos, né, a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, tá certo? No próximo encontro. Então, vamos orar. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão conosco, que estiveram conosco todo esse tempo. Compartilhe aí, né, essa live com outras pessoas. Passe aí para outros, se ela de alguma forma lhe abençoou e lhe edificou. Não use como indireta, aqueles irmãos que você sabe que é carnal, vou mandar para ele. Não faça isso, né? Mas assim, mais que o Senhor esteja nos ajudando a vivermos esse padrão. Amém? Vamos orar. Pai, nós mais uma vez te rendemos graça por essa noite. Muito obrigada por teu cuidado, a tua bondade. E como nós ansiamos, Senhor, sermos fiéis a Ti. Não é fácil, vivemos realmente numa cultura tão pecaminosa, tão depravada, onde todos os dias nós somos bombardeados, Senhor, com aquilo que é pecaminoso. Mas eu quero te pedir, renova a nossa mente. Te peço especial por essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Aurora, que o Senhor me deu o privilégio de cuidar, da qual eu sei que eu vou prestar conta diante de Ti, Senhor. Que o Senhor ajude cada um, as nossas irmãs, aos nossos irmãos, que essa igreja não seja conhecida por nenhuma outro título, mas seja conhecida como uma igreja que leva o Senhor a sério. Que as pessoas, ao olharem para nós aqui nessa cidade, tenham o desejo de conhecer ao Senhor, por ver a mudança de vida que houve na nossa vida aqui, Senhor. Como muitos conhecem uns aos outros, que eles possam perceber como os nossos valores têm mudado, como os nossos padrões são diferentes. Leva-nos a Te glorificar com todo o nosso ser, com toda a nossa vida.
Muito obrigada. Nós carecemos, dependemos de Ti. Toma esse restante de semana em Tuas mãos, o restante dessa noite em Tuas mãos. E mais uma vez nós Te agradecemos. Obrigada por nos manter vivos. Obrigada por nos livrar desse vírus. Obrigada por guardar os nossos amados. Obrigada porque apesar de alguns momentos de dor, sofrimento e perda, mas o Senhor em todo o tempo tem estado conosco. E nós Te bendizemos por tudo, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe e até domingo, às 19 horas, se assim o Senhor permitir. Amém?